Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, dando continuidade à nossa aula de ginecologia e obstetrícia, nós vamos continuar sobre métodos anticoncepcionais, tá? Nós paramos no método hormonal. Nós falamos um pouquinho sobre as pílulas anticoncepcionais e agora eu vou começar falando sobre o adesivo anticoncepcional. O que esses métodos hormonais têm em comum? Eles têm a presença de hormônios que são liberados para prevenir uma possível gestação. Essa prevenção ocorre 99,8%, 99%, tá? Então existe lá um 0,8, 0,5, 0,6, 0,1 de chance de engravidar, tá? Então o adesivo anticoncepcional, ele é um adesivo que deve ser colado num local que seja discreto, onde não tenha muito contato com superfícies, tá? Então, por exemplo, não tem problema molhar, mas quanto menos molhar, mais evitável, melhor, tá? Então, normalmente as pessoas usam nessa região aqui, tá? Posterior do braço, no abdômen, tá? Locais que às vezes são um pouco escondidos. Como que ele age, tá? Normalmente, ele vai agir com o hormônio estrógeno e progesterona, que será absorvido pela pele. E aí, penetram na corrente sanguínea e fazem o efeito anticoncepcional, tá? Ele deve ser trocado de 7 em 7 dias para poder completar o ciclo. Então, se o ciclo da mulher for 21 dias, quantos adesivos ela vai usar? 3, tá? Então, deu 7 dias, ela troca, deu 7 dias, ela troca, deu 7 dias, ela troca. Se for um ciclo menstrual de 28 dias, vai colocar 4 adesivos, tá? Trocar de 7 em 7 dias. Desta maneira que funciona. Por ser algo visível, né? E tem que trocar, tem que ter os cuidados, às vezes as mulheres optam por não colocar. Mas ele é uma opção legal para quem é um pouco esquecida, tá? Não tem muito horário para tomar a pílula anticoncepcional. Então, ele vai ficar por 7 dias, depois deve ser trocado, tá? Tem que lembrar de trocá-lo, senão diminui a sua eficácia. Como ele contém hormônios também, tá? Então, precisa avaliar as condições da mulher para ver se atende às condições dela. Quem vai fazer essa avaliação é o médico, tá? Outro método hormonal são as injeções anticoncepcionais, tá? Elas podem ser aplicadas mensalmente, então todo mês deve ser aplicado, preferencialmente por um profissional da área da saúde, tá? Um auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro. Muitas vezes pode ser aplicada até por um farmacêutico, na farmácia que a pessoa comprou. Então, existem farmácias autorizadas a fazer administração, tá? Por que deve ser uma pessoa que tenha conhecimento e técnica? Se for aplicado de uma maneira incorreta, diminui a sua eficácia e aumenta a chance dessa mulher engravidar, tá? Tentem essa injeção. Ela sempre é realizada na região glútea ou ventroglútea, tá? Uma vez por mês, ou também tem as injeções trimestrais, que são administradas de 3 em 3 meses, tá? Também é uma outra opção. Já ouvi relatos de pessoas que acabaram engravidando, tá? Mesmo tomando a injeção, assim como já ouvi relatos de pessoas que engravidaram tomando o anticoncepcional por via oral, tá? Então, como já comentei com vocês, 99 de chance de eficácia, tá? É um pouco difícil de engravidar fazendo a utilização correta, mas existe a chance, tá? Outro método hormonal, mas esse método de hormonal que eu vou falar agora, ele é um método de emergência, tá? É a pílula chamada pílula do dia seguinte, tá? Muito conhecida. É importante vocês orientarem a pessoa que for consumir
O nome é pílula do dia seguinte, portanto, ela não deve ser tomada no dia seguinte da relação sexual, né? Ela deve ser tomada o mais rápido e imediato tempo possível. Então, se houve uma relação, de repente estourou o preservativo, tá? E a pessoa não quer engravidar, não pode engravidar, então ela vai tomar essa pílula de emergência. Normalmente vem 2 pílulas, tá? Ou uma só, uma dose só. Quando vem 2, vai tomar uma num dia e a outra no outro. Quando vem uma, vai tomar uma única dose, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se for feito o uso, se for realizada a relação sexual 8 horas da noite, tá? Terminou a relação sexual onde ocorreu o risco de engravidar, já sai, procura uma farmácia e vai tomar medicação. Por quê? De repente vai esperar de manhã para comprar medicação. Essa medicação não é abortiva, tá, pessoal? Então, existem situações que o espermatozoide é super mais rápido, né? Então, no momento em que foi realizado o coito, a ejaculação já penetra, tá? Já acontece fecundação rapidamente. Existem estudos científicos, depois quem tiver curiosidade, tem uma relação entre o menino e a menina. Dizem que o menino é mais rápido, então quando a pessoa engravida rápido, assim, imediatamente, normalmente o filho é menino. Só uma curiosidade, tá? E a menina fica mais tempo em forma de espermatozoide circulando. Ela espera dar o dia fértil, né? Tipo 2 dias, né? 24 horas, 12 horas. E aí ocorre a fecundação. Depois, quem quiser ficar curioso para pesquisar, é só uma curiosidade, tá? E aí o que acontece? Se a pessoa deixar para tomar no dia seguinte, tá? Ou esperar muito tempo, pode correr o risco de engravidar, tá? Acontece. Então, ela deve ser tomada o mais rápido possível. Não deve ser utilizada de forma alguma com uso frequente, porque ela desregula muito o ciclo menstrual, ela antecipa a menstruação. Então, e é uma carga hormonal muito pesada também, tá? Tem vários riscos. Então, ela não deve ser utilizada todo mês, toda semana, 2 vezes por semana, não é assim que funciona, tá? Deixa bem claro isso para a pessoa quando vocês forem orientar, ou se for fazer o uso dessa pílula, não pode ser utilizada com frequência, tá? Do mínimo, uma vez por ano, pessoal, tá? Quanto mais evitar o uso dela, melhor, tá? Só se for algo inevitável, por exemplo, um caso de estupro, tá? É algo inevitável, né? A pessoa vai precisar tomar. Um caso de ruptura, né, do preservativo, rompeu o preservativo no meio da relação. Então, assim, lembrando, pessoal, que o uso do preservativo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, ele não só previne a gestação, quanto previne as doenças sexualmente transmissíveis. Mas eu tomo pílula, nem preciso então do preservativo. Se tu não tiver um parceiro fixo, né, ou seja, namorado, marido ou noivo, mesmo tendo um parceiro fixo, é interessante o uso de preservativos para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, tá, pessoal? Então, além de prevenir a gestação, tem a questão das doenças, tá? Então, os métodos hormonais, nós falamos das pílulas anticoncepcionais, pílula de emergência, falamos das injeções mensais e trimestrais, e vamos falar agora sobre o DIU Mirena, tá? Então, o DIU, essa palavrinha significa dispositivo intrauterino. Então, é um dispositivo que vai ficar dentro do útero, tá? Ele é em formato de T, depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês, tá? Não estou falando do DIU de cobre, tá? Esse é o DIU Mirena. Qual que é a diferença dele? Por que ele entra em método hormonal? Ele libera o hormônio progesterona, tá? Lá no local, no útero, tá? E aí vai prevenir uma possível gestação. Ele é um método bem indicado, bem usual, principalmente para mulheres que já tiveram filhos,
tá? Que não tem a intenção de ter mais filhos no período, né, momentaneamente, ou posteriormente, tá? Então, ele é uma opção indicada para mulheres, tá? De preferência acima de 25 anos, tá? Então, a mulher começou a vida sexual agora, teve a primeira menstruação recentemente com 15, 16, 18, 20, não é indicado, tá? Então, a partir de 25, 27 anos, indica-se o DIU, e principalmente quando a mulher já tem os filhos, tá? Um ou mais. O DIU, ele vai liberar o hormônio e vai penetrar na corrente sanguínea do mesmo jeito, tá? E o que vocês precisam saber também de algumas alterações? O DIU, ele vai interferir no ciclo menstrual da mulher. Então, nos primeiros momentos, haverá um escape, a presença de sangue, tá? E depois a mulher vai parar de menstruar, tá? A intenção é que ela pare de menstruar. Então, ela vai ficar sem o sangramento por o período que ela ficar com o DIU, tá? Esse dispositivo, ele é implantado cirurgicamente, então vai para o centro cirúrgico, faz um anestésico, tá? Um sedativo, normalmente Propofol, que é utilizado. É um procedimento que é realizado em 10, 15 minutos, é bem rápido, tá? Mas vai precisar do centro cirúrgico, não se coloca no consultório. E existem médicos que acabam colocando o DIU de cobre, tá? No consultório. É um procedimento desconfortável, que vai causar um pouco de dor, tá? Então, assim, é mais seguro fazer no centro cirúrgico, tá? O Mirena, pelo menos, é realizado em centro cirúrgico. O dispositivo intrauterino, nós temos esse, que vai ficar no útero, e também tem um tipo de dispositivo hoje em dia, que é implantado na região subcutânea. Então, ele é implantado na pele, tá? Faz o mesmo efeito do DIU, vai liberando. Ele dura aproximadamente por 3 a 4 anos, tá? Depois deve ser trocado. Esse procedimento sim dá para realizar no consultório. Para realizar a introdução desse dispositivo, o médico faz anestesia local no consultório, lembrando que esse dispositivo, tá? Tanto Mirena quanto o subcutâneo, eles só atendem o sistema de saúde privativo, tá? Ou particular. Então, o DIU, Mirena, ainda quem tem convênio médico, o convênio cobre, dependendo do convênio, tá? Agora, o implante subcutâneo deve ser pago, aproximadamente R$ 1.500 a R$ 2.000, tá? Aí não são todos os médicos também que trabalham com isso, precisa ver um ginecologista que tenha essa especialidade, tá? Então, esses são os métodos hormonais.